A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bom, eu tô aqui para compartilhar algo da parte do Senhor para esse início de dezembro, final de 2025, sobre as nossas vidas, né? O Senhor colocou uma palavra sobre o meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Que tá lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Aqui é uma carta do profeta Jeremias ao povo que estava ali cativo na Babilônia. Nós bem, creio eu, que conhecemos a história, que o povo de Israel, ele sempre entrava num ciclo vicioso, que era cair em pecado. Então o Senhor ali usou muitos dos seus profetas para que eles se arrependessem, para que eles se voltassem ao Senhor, deixasse adoração a outros deuses, a imagens, e muitos deles não quiseram ouvir, né, ali o que o Senhor tinha falado através de seus profetas. E o Senhor deu um tempo para eles e falou, se eles não se arrependessem, por amor deles, o Senhor ia levar eles para o cativeiro por 70 anos, para que eles viessem se arrepender. Mas quando nós olhamos para a história, nós vemos que não tinha somente pessoas pecadoras. Havia pessoas que eram tementes ao Senhor, pessoas que estavam ali servindo a Deus, buscando ali a santidade no Senhor, né, servindo o Senhor de todo o coração. E entre muitos desses que foi aparentemente injustiçado, foi Daniel. Né? Nós vemos ali que Daniel, ele vai ali para a Babilônia, onde ele serve ao rei, fica ali juntamente com seus amigos em Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles começam a servir. Eles eram homens que eram considerados cheios de sabedoria, cheios de vigor, né? E homens que eram tementes a Deus. Nós podemos ver também o profeta Ezequiel, que já nasceu nesse contexto ali da Babilônia, quando o povo já estava cativo, já estava passando um tempo ali, e ele já vem nesse tempo, né, de um tempo de opressão, de um rei, de um tempo de opressão, ali com o povo judeu, um tempo escravo, e ele já nasce nesse contexto, sem antes mesmo de ter feito alguma coisa. E nós podemos ver inúmeros outros ali, os parentes mesmo, de Neemias, né, que se tornou mais para frente o governador. Muitos deles ali foram arrastados, foram arrasados, e eram pessoas tementes ao Senhor. E ali o Senhor, ele fala para o profeta Jeremias escrever essa carta para os que estavam ali na Babilônia. E a partir do 4 ele vai falar assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a todos os que foram transportados, eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filha. Multiplicai-vos e não se diminua. Procurai a paz da cidade para onde vos transportei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Ou seja, aqui no finalzinho o Senhor, Deus fala para orar por Jerusalém, para que houvesse paz em Jerusalém. Então, o primeiro ponto que o Senhor, ele nos mostra aqui, que mesmo diante de um processo que aquele povo estava vivendo, agora nós vamos tirar um pouco o foco daqueles que estavam ali em desobediência, mas sim focar, porque é isso que o Senhor me falava, naqueles que estavam em obediência ao Senhor, que estavam ali todos os dias servindo a Deus, se santificando, se apartando do pecado, e ainda assim eles foram levados cativos, e ainda assim eles tiveram que passar por esses problemas, essas dificuldades, essas opressões. Então o Senhor quer focar nesses que permaneceram fiéis a Ele, e muitos tiveram que passar por isso, né? E olhando nós assim, fala, meu Deus, né? Sendo fiel,
servindo ao Senhor, fazendo para Deus e mesmo assim teve que passar por isso? E é dessa forma que muitas vezes acontece sobre as nossas vidas. Eu tive alguns relatos de algumas mulheres que falaram que este ano de 2025 não foi um ano fácil. Foi um ano muito difícil, de muitos processos, né? Mesmo ali estando na presença do Senhor, mesmo buscando, mesmo obedecendo a palavra, mesmo assim passaram por processos, passaram por dificuldades, por tempestades, por desempregos, por coisas assim que não imaginavam que ia passar e acabaram passando. Então, o Senhor, a primeira coisa que Ele vem nos falar, que nós estamos no mundo e nós teremos essas aflições. Nós temos essas aflições. Não é por culpa, muitas vezes, do que eu estou plantando. A culpa maior é porque estamos ainda neste mundo. Nós podemos ver pela história de Jó. Jó, um homem temente, sacrificava pelos seus filhos. Não foi algo que ele plantou para colher, né? Porque a nossa vida, nós sabemos que é um plantio e uma colheita. Nós plantamos e nós colhemos, sim. Mas tem horas que nós não plantamos certas coisas e colhemos, muitas vezes, processos muito dolorosos. Muitas vezes nós não plantamos a traição, mas muitas vezes somos traídos, né? Muitas vezes nós não plantamos a decepção, né? E muitas vezes há ingratidão sobre as nossas vidas. Mas tudo isso é porque nós estamos neste mundo, né? E aqui eu creio que nós só estamos de passagem. E vai acontecer isso sobre as nossas vidas, né? Como muitas disseram, não foi fácil, Renato, chegar até aqui. E muitas outras ainda dizem, Renato, eu ainda estou no processo, ainda não alcancei aquilo que eu tenho pedido, não alcancei aquilo que eu tenho orado. E permanece ali buscando, batendo, né? Falando com o Senhor. Mas o Senhor tem uma palavra para nossas vidas, mesmo mediante aos processos, as dificuldades, o desemprego, a tempestade, né, as percas que nós passamos, né, muitas vezes sem realmente esperarmos, os sonhos que ainda não se concretizaram, a casa não alcançada, né, tantas coisas que muitas vezes nós colocamos diante do Senhor, não é com as nossas mãos diante do Senhor, mas ainda não aconteceu. Mas aí o Senhor, ele vem falando aqui, como ele falou para aquele povo, olha, edificai casa, habitai, plantai, jardins, colheis o seu fruto, tomai mulheres, multiplicai-vos, né? E o que quer dizer isso, né? Que o Senhor vem falando, mesmo em nosso tempo de processos, mesmo em nossos tempos difíceis, né? De provações, muitas vezes também, mesmo nesse tempo, o Senhor, ele gera milagres sobre as nossas vidas. Mesmo em tempo de escassez, há provisão do Senhor sobre nós. Mesmo em tempos de opressão, há a mão de Deus, o sobrenatural de Deus que nos alcança. Quando o Senhor fala que planta, eles teriam o trabalho para plantar, mas sempre quem vai dar o crescimento seria o Senhor. Ele fala, multiplique os filhos, né? Dê maridos para suas filhas, mas o Senhor que daria essa continuidade dessa multiplicação. Então, creia que nessas dificuldades que eu e você temos passado neste tempo de 2025, né, tudo aquilo que nós chegamos até aqui suando, né, muitas vezes trabalhando, não vendo o dinheiro ali, porque são tantas coisas que estão caras, tantas corrupção, tantas coisas acontecendo, que às vezes nós ficamos assim, né? Mas aí o Senhor tem essa palavra, como ele deu essa palavra para o profeta ali mandar para aquelas pessoas que estavam ali, né, no cativeiro, aquelas pessoas que estavam fiéis ao Senhor. Então o Senhor, ele fala para mim e para você, né, que haverá provisão, haverá multiplicação, haverá do Senhor, como ele fala que haverá multiplicação, não vai diminuir, multiplica, haverá isso mesmo mediante aos processos que nós passamos. Então pega essa palavra, toma essa palavra
E nós conhecemos muito bem uma palavra que é muito citada. Mais para frente, nessa mesma carta de Jeremias, ele vai falar: porque eu sei bem os pensamentos que penso a respeito de vós. Então aqui, quando ele manda essa carta, ele fala a respeito disso. Eu sei o que eu tenho. Os pensamentos que eu tenho com vocês não é deixar vocês sofrer, não é deixar vocês permanecer nessas dificuldades, não é ver vocês chorando. Eu sei que não é a respeito disso. Os pensamentos que eu tenho sobre vós são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vos esperais. E ele fala: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Então ele fala aqui: olha, eu tô aqui para o que vocês necessitar, diante do que vocês estão passando, né, dessas aflições. Então, eu tenho pensamentos de paz, eu tenho pensamentos bons, não é só pensamentos de choro, de dificuldades, né? Toda vez, naquela dificuldade, toda vez. Não, eu tenho pensamentos de paz. Orem a mim, me busquem, eis-me aqui, né? É o Senhor que está dizendo: buscar-me-eis e me achareis. Então, mesmo mediante ao que nós temos vivido, você que tem vivido de dificuldade, o Senhor fala: continua buscando, continua batendo. Não chegou ainda, mas continua. Porque quando esse povo deu essa continuidade, obedeceu a palavra do Senhor, eles fizeram conforme o Senhor ali tinha falado, eles continuaram batendo. Então, muito daqueles que estavam em pecado, muito daqueles que estavam ali em desobediência ao Senhor, eles se arrependeram, eles se voltaram ao Senhor, teve o conserto. Então o Senhor, depois de um tempo, fez o que? Tirou eles e trouxe novamente para Jerusalém. E quando eles trazem o povo a Jerusalém, a reconstrução do muro, a reconstrução do templo, né, das casas, e eles começam todo o processo, e o Senhor todo o tempo estando com o povo. O Senhor nunca abandonou nenhum deles, mesmo os que estavam em pecado. O Senhor sempre esteve ali. E eles reconstruíram. O Senhor deu recurso para que eles chegassem até as suas casas, deu recurso para eles. E quando se terminou todo esse processo, lá em Neemias, no capítulo 8, no versículo 8, Esdras começa a ler o livro, né? O livro do Senhor, a palavra do Senhor. E ele explica tudo para restabelecer o culto, para restabelecer a adoração ao Senhor. Porque o povo já tinha passado por tantas coisas e ele decretou um dia: não, nós precisamos nos alegrar no Senhor. E quando ele leu o livro, interpretando, explicando o que a passagem queria dizer, todas as pessoas começaram a chorar quando ouviram os mandamentos da lei. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escribas, os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: não chorem num dia como esse, pois hoje é um dia especial diante do Senhor, o nosso Deus. E Neemias acrescentou: hoje é um dia para ser comemorado. Comam, bebam do melhor que tiverem, repartam com os que passam necessidade. Esse é um dia consagrado a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vocês não devem ficar desanimados e nem tristes. E os levitas também acalmaram o povo, dizendo: não chorem, hoje é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os outros. Foi um tempo de grande alegria e comemoração, porque todos podiam entender e ouvir as palavras do Senhor. Olha só, muitos ali, eles queriam chorar, né? Ali diante de Esdras, diante do governador Neemias, queriam chorar diante dos levitas. E os líderes ali falaram assim: não chorem, né? Não chorem, porque tudo que vocês passaram chegou até aqui. Hoje é o dia que nós vamos consagrar o Senhor.
porque toda a palavra do Senhor foi cumprida, tudo aquilo que o Senhor falou foi cumprido. E esse dia foi marcado, como nós conhecemos, dias de ações de graças, dia de se alegrar, dia de compartilhar com os irmãos, não é dia de tristeza. Então, mediante a tudo que eles passaram, o Senhor convoca esse dia, um dia santo, um dia de se alegrar diante do Senhor. Não chore, deixe, as aflições de lado, deixe aquilo que você tem passado de lado, deixe aquilo que te falaram de lado. Consagre um dia ao Senhor, tenha comemorações. Por quê? Porque isso, querido, agrada ao Senhor. E quando nós agradamos ao Senhor, o Senhor, ele se alegra. E quando o Senhor se alegra, ele nos fortalece. Porque diz que a alegria dele, quando o Senhor se alegra, ela é a nossa força. Então, ele nos fortalece. Então, para finalizar, fechando aqui o que o Senhor tem para falar com nós. Nesse ano, queridos, de 2025, de todas as percas, todas as lutas, as dificuldades, os choros, as tristezas que passamos, talvez nós não queremos comemorar nada, talvez nós falamos assim, esse não é um ano para nada, comemorar nada, perdi carro, perdi casa, talvez perdeu até a família, não sei o que você passou até aqui. Mas o Senhor nos convoca, nos chama, para tirar esse dia ao Senhor, porque a nossa vida não é resumida em lutas, nossa vida não é resumida somente em aflições, em dificuldades. Nossa, o cristão é de perseguição, não, porque ainda assim o Mestre Jesus, ele se reunia com seus discípulos, ainda que ele veio para fazer a vontade do Pai, de falar da palavra do Pai, ainda assim ele compartilhava com seus discípulos momentos, eles se alegravam ali com seus discípulos. E então é sobre isso, tudo que você passou. Consagre dias ao Senhor, comemore sim, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Esteja sim alegre diante do Senhor, adore a Ele, continue seguindo e servindo e crendo nessa palavra, porque a palavra dele, ela é viva e eficaz, é através dessa palavra que haverá cumprimento de promessas. Então creia, e o Senhor fala, alegre-se em mim, alegre-se no Senhor, porque a alegria que você está tendo nesse momento de adorar, de comemorar, de ter uma comunhão com os irmãos, uma comunhão dentro do seu lar, uma comunhão principalmente com Deus, é a força que eu e você precisa para enfrentar aquilo que virá. Nós não sabemos, mas o Senhor já sabe e conhece. E algo que o Senhor também me falou muito forte é sobre aqueles que vão realmente permanecer, é aqueles que estão firmando a sua casa na rocha, Tá lá em Mateus 7. Firmar a casa na rocha é firmar a casa na palavra. E quem é a palavra? A palavra é Jesus, de tudo aquilo que foi dito por meio dele, através dele. Esses vão permanecer, através da palavra do Senhor. Por isso que muitos choraram quando ouviram, porque era a voz do Senhor falando. Então ouça a voz do Senhor nesse tempo. Mais uma vez o Senhor bate nessa tecla. Se alegre diante do Senhor. Mesmo que você ache que não tem motivos para se alegrar, existe um motivo maior e supremo. Porque Ele é Deus, Ele é poderoso e é Ele que faz. O Senhor é o Deus da cura. Ele é a cura. O Senhor é aquele que dá vida. Ele é a própria vida. Então não há para onde nós corrermos, não há refúgio para onde nós irmos se não for no Senhor. Então esquece tudo que está aí ao seu redor e se alegre juntamente, com o Senhor nessa tarde de hoje. Amém? Essa é a palavra que o Senhor coloca para nós meditarmos diante dele. E quero compartilhar rapidamente, sobre muitos dos testemunhos que foi dado, de dificuldades nesse tempo, mas muitos outros testemunhos teve do Senhor entrando com provisão, do Senhor realizando sonhos, de casas. Foi um ano para outras pessoas que aprenderam ao Senhor, e tem aquelas que
que perderam algumas coisas e tem aquelas que ainda estão batendo. Então, o que isso tudo tem em comum, né? Todas essas pessoas têm em comum, né? Nós temos testemunho, muitos passaram e receberam, outros ainda não, né? Mas outros ainda vão chegar. O importante é não desistir, não parar no meio do caminho, é permanecer no Senhor e crendo nessa palavra. Porque se o Senhor falou, né, Ele não é nós, Ele não é homem, né, para que minta, Ele cumpre aquilo que Ele fala. E Ele é o dono de todas as coisas. Então não pare no meio do caminho, né? Permaneça. Se não recebeu ainda, calma, permanece no caminho do Senhor. E se não receber, continue adorando ao Senhor, porque nós temos algo precioso, que é a salvação nele. Estamos aqui de passagem, como aquele povo esteve de passagem na Babilônia e chegaram à terra prometida ali, né, a terra deles, Jerusalém, e permaneceram ali. Nós ainda vamos chegar nessa terra prometida, onde tudo vai ficar para trás, né, até os nossos maiores sonhos aqui da terra, e nós vamos viver com Ele, né, o sol da justiça. Com Ele, com Cristo, nós reinaremos juntamente com Ele. Então essa promessa é a promessa maior que não pode ser deixada, ela merece ser comemorada entre a nossa salvação e o perdão de todos os nossos pecados. Amém? Então eu quero te encorajar essa tarde a permanecer no Senhor, a celebrar o Senhor, a se alegrar no Senhor e continuar. Amém? Deus abençoe a todas, um ótimo dia, um ótimo dezembro, e pela fé, né, se assim o Senhor permitir, 2026 está logo ali. Amém?